Ah, vamos lá, ó, circuitinho muito simples e tudo que o cara pediu para você é atenção nos terminais da bateria de 66 volts. Lembrando que tensão para a gente é a quantidade de volts. E aí você pode pensar o seguinte, ué, mas se ele já falou que é 66, ué, não é só procurar? É, mas olha para as alternativas. Você está vendo que os valores são todos menores. Por que eles são menores? Porque dentro das baterias eu tenho o quê? Resistência interna. Então eu vou ter que pegar esse 6 aqui e fazer alguma coisa com essa resistência interna. Eu vou ter que pegar esse 60 aqui e fazer alguma coisa com essa resistência interna. Legal, legal? Então, vamos lá. Vamos dar um zóio. Primeira coisa, o que nós vamos ter que fazer? Toda vez que você tiver um exercício ali com duas baterias, você tem que prestar muita atenção para o seguinte. Não vai cair na pegadinha do malandro e sair somando tudo, hein? Toda vez que eu tenho esse desenho aqui, ó, o negativo é o menor e o positivo é o maior. Se a corrente elétrica estiver saindo do mais, isso significa que ele é um gerador. O gerador a gente representa pela força eletromotriz. Se eu tiver o polo negativo, o polo positivo, e a corrente elétrica estiver chegando no mais, aí ele vai ser uma força contra-eletromotriz. Manjou por causa do nome? Contra-eletromotriz? Ele está indo ao contrário. Isso vai ser um receptor. Lembrando que o receptor é a mesma coisa que o motor. Então, receptor e motor é a mesma coisa. E aí, uma outra coisa que a gente tem que saber também. Segunda coisa que eu preciso saber. O gerador, ele está dando energia. O receptor, ele está usando a energia. Então, é como se eu pensasse assim, ó. O gerador é a pessoa que vai pagar as contas de casa e o receptor é o que vai usar o dinheiro para pagar as contas de casa. Teoricamente, eu tenho que gerar mais do que eu uso, certo? Tem que gerar mais do que eu uso. Não tem déficit. Aqui não tem déficit, não. Na natureza, não. Então, o que eu vou fazer, monstro? A força eletromotriz, ela tem que ser maior do que a força contra-eletromotriz. Ou seja, a quantidade de energia que eu estou gerando, ela tem que ser maior do que a quantidade de energia que eu estou recebendo. Fechou? Que eu estou usando, quer dizer, desculpa, que eu estou usando. Então, a quantidade de energia que eu estou gerando tem que ser maior que a quantidade de energia que eu estou usando. Firmeza, firmeza? Por que isso? Por quê? Porque eu sei que aqui no meio do caminho tem alguns resistores. E para esses resistores funcionar, eles também têm que receber energia. Então, a hora que o gerador gerar um tanto, ele vai gerar um tanto assim, ó, grandãozão. Eu vou pegar uma parcela e vou dar para o motor. E aí eu vou pegar uma outra parcela que sobrou e eu vou dar para os resistores. Por isso que esse cara tem que ser maior do que esse. Porque, por exemplo, se ele for 12 e ele der para o motor 7, aqui para o resistor sobra 5. Por isso que eles têm que ser maiores. Então, quando você olhar para o circuito, você vai juntar essas duas informações e vai prestar atenção para isso. Ó. A corrente elétrica, ela vai sair do mais e vai chegar no mais, ou ela vai sair do mais e chegar no menos. O que ela vai fazer? Bom, eu preciso olhar esse circuito. Aqui, ele está meio óbvio o seguinte, 60 volts é muito maior do que 6. Então, a gente já pode imaginar, calma, não afirmar. A gente já pode imaginar que o 60 volts é o gerador e o receptor é o de 6 volts. Por quê? Porque 60 é maior do que 6. O maior é gerador e o menor é receptor. Mas ainda eu preciso conferir essa paradinha que eu desenho aqui do lado das correntes elétricas. Então vamos imaginar, se esse é o gerador, com certeza absoluta a corrente sai dele. Então saiu daqui, veio para cá, se dividiu aqui nesse paralelo, aí depois ela se soma aqui nesse paralelo, vem para cá outra vez e chega aqui. Quando ela chega aqui, ela chegou no polo positivo. Quando chega no polo positivo, receptor, motor. Então agora sim eu posso afirmar que esse cara é um receptor e esse cara é um gerador. Agora eu posso afirmar. Legal? Porque se saísse do positivo aqui e aqui também, aí seria dois geradores. Eu teria que somar os dois. Legal? Então saiu do positivo gerador, chegou aqui receptor. Agora o que eu estou entendendo? O que eu estou entendendo? Voltando para essa parte, o gerador vai dar uma quantidade, o receptor pega um tanto e o motor pega outro, certo? Então eu vejo que o gerador ele é capaz de fornecer para a galera 60 volts. Esse 60 volts, ele vai parte para o receptor
e parte vai para os resistores. Quanto que vai para o receptor? 6 volts. Quanto que está sobrando? Entre 60 volts e 6 volts, sobra quanto? Sobra 54 volts. Esse 54 volts que sobrou vai para quem? Vai para os resistores. Então, ou eu dou para o receptor, ou eu dou para os resistores. Ou para o receptor, ou para os resistores. Então, eu vou dar uma parte para o receptor, outra parte para os resistores. Tranquilo? Juntando esses dois, eu volto ali nos 60. Só que agora que fica muito fácil o exercício, porque se eu sei que eu tenho 54 volts para os resistores, e eu também sei que a única formulinha possível ali para os nossos resistores é o URI, facilitou a vida, porque eu sei que o U vale 54, aí eu vou colocar o R aqui e vou descobrir o I. Ah, que simprão, simprão mesmo. Mas quanto que vale os resistores? Vamos limpar a figura aqui, ó. Vamos limpar essa figura para pegar essa corrente elétrica aqui. Bom, vamos ver. Resistores, eu tenho esse paralelo aqui, depois ele vai estar em série com esses 3. Então, eu tenho todos esses resistores. Legal? Quando eu faço o paralelo, a gente faz o produto pela soma. Então, vai ficar 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Isso aqui vai dar 18 por 9, que é igual a 2 ohms. Então, no lugar desses dois resistores aqui, de 6 e de 8, eu coloco um só valendo 2. Então, agora, olha a associação em série que eu tenho. Eu passo por 1, aí eu passo por 2, já estou com 3. Aí eu passo por mais 1, 4. Aí eu passo por mais esses 5 aqui, 9. Legal, legal? Então, ó, 1, mais 2, 3, mais 1, 4, mais esses 5 aqui, 9. Então, eu estou dando 54 volts para 9 ohms. Firmeza? Logo, eu descubro que 54 por 9 vai dar 6 amperes. Mas, teacher, por que eu precisava descobrir a corrente elétrica? Ô, Childré, você tem o URI, cara. O URI é o que vai resolver sua vida, então eu preciso saber qual que é a corrente elétrica. Agora nós vamos voltar para cada um deles. Então, ele falou assim, qual que é o terminal, qual que é a voltagem no terminal da bateria? Ele quer saber o que está acontecendo com a bateria. Então, agora eu já sei que a corrente vale 6 amperes. Então, a bateria ali, lembrando, você falou, mas como é que uma bateria gera e a outra usa? Uai, olha o seu celular. A bateria, ora está alimentando o celular, ora ela está sendo recarregada. Então, ela usa e recarrega ao mesmo tempo. Então, no gerador, acontece o seguinte, ó. Ele não desenhou, eu vou desenhar, mas o gerador tem uma resistência interna. Suave, olha aqui as informações, ó. Aqui, que é o R1 que ele falou. Esse gerador, ele é capaz de gerar 60 volts. Só que não sai 60 volts dele, porque ele está fechadinho aqui assim, ó. A resistência dele é 1 ohm. Como que eu vou fazer para encontrar quantos volts que eu tenho no terminal da bateria? No terminal da bateria, eu vou pensar o seguinte, o gerador ele fornece, como ele já tem uma resistência interna dentro dele, ele vai perder uma parte. Como ele vai perder uma parte, porque o resistor sempre usa volts, o resistor sempre usa volts. Então, ele vai usar um pouquinho de volts antes dele jogar lá para fora. Então, o gerador vai usar um pouquinho de volts antes dele jogar para fora. Como é que eu transformo ohms em volts? Eu simplesmente multiplico pela corrente. Então, se eu encontrar aqui a quantidade de volts U que é perdido internamente, vai ser R vezes o I, que a gente acabou de achar. Ou seja, eu tenho 6 volts. Então, dentro do gerador, eu entendo assim, ó, ele gera, o próprio gerador gera 60 volts. E nesse movimento, ele acaba dissipando ou perdendo 6 volts. Então, com certeza, na minha pilha, resta a quantidade de 54 volts. Legal, legal? Agora, no cara que é receptor, no cara que trabalha como receptor, o desenho tá assim, ó. Opa, pera aí. Ele coloca um desenho ali em pé, mas eu vou fazer deitadinho aqui, só pra gente entender melhor. Então, ele coloca aqui, aqui e aqui. O mesmo desenho eu fiz. Firmeza? O mesmo desenho. Aí ele fala que aqui tem 6 volts e essa resistência também vale 1 ohm. Então, essa resistência também vale 1 ohm.
Só que agora o receptor, a gente muda um pouco a história. Por quê? Porque o receptor ele não gera, ele recebe. Ele recebe, ele usa. O resistor também usa. Então aqui o que eu estou entendendo? Que esse cara ele utiliza 6 volts. E o resistor ele também utiliza 6 volts. Como que eu sei que esse resistor usa 6 volts? Ó, eu não vou fazer a conta não. URI, ó o URI aqui em cima, ó. R vezes I, 1 vezes 6. Então, aqui vai dar 1 vezes 6 também. Então, olha o que acontece. Se o receptor usa 6 volts e o resistor também usa 6 volts, então, para o receptor, eu tenho que dar uma quantidade de 12 volts. Eu vou dar 12 volts para ele, porque o receptor usa 6 e o resistor usa os outros 6. Legal? Então, no gerador eu tenho 54 e no receptor eu tenho 12. Alternativa A, de iPhone. De boa? Valeu! Opa!